queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira da Semana Santa, nós estamos aqui para meditarmos o Evangelho do dia. O Evangelho que se encontra em João, capítulo 13, versículos 21 ao 33 e 36 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardasse a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantarás antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa terça-feira da Semana Santa, o Evangelho começa dizendo que Jesus, ele está comovido. Comovido com aquilo que está prestes a acontecer com ele. Jesus que está ali na última ceia com seus discípulos, e ali ele faz o anúncio. Jesus anuncia que um daqueles que estão ali vai entregá-lo à morte. Isso causa um alvoroço entre os discípulos. Eles ficam se perguntando: mas quem será? Quem será? Simão Pedro olha para o discípulo amado que está perto de Jesus, e ele reclina a cabeça e pede, faz o sinal para que o discípulo amado possa perguntar a Jesus, e ele pergunta: Senhor, quem és? Eles ficam curiosos em saber quem é que vai entregar Jesus. Jesus diz: é aquele que eu der um pedaço de pão no molho, para quem eu der o pedaço de pão. E Jesus entrega a Judas, e diz a Judas Iscariotes: o que tens a fazer, executa-o depressa. E depois Jesus, ele vai falar sobre o tema da glorificação. Nós vimos aqui em alguns evangelhos passados que para João a glória ela está ligada à cruz. Portanto, Jesus se referia à sua paixão, à sua morte de cruz, porque a morte de cruz já manifesta a sua glória. Jesus vai ser glorificado na cruz. É como ele diz aqui mesmo no Evangelho. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. E o glorificará logo. E Jesus começa a dizer: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. E aqui tem um detalhe muito interessante, porque quando Simão Pedro escuta isso, ele olha para Jesus e pergunta: Senhor, para onde vais? Para onde vais? Uma pergunta importante. Para onde Jesus iria? Para a cruz. Para a cruz. Mas Simão Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde.
Jesus está falando sobre o quê? Quando ele diz, me seguirás mais tarde. Ele está falando de quê? Do testemunho que Simão Pedro ia dar sobre Jesus. Nós sabemos que Simão Pedro morreu crucificado e pediu para que fosse colocado de cabeça para baixo, porque não queria ter uma morte semelhante à do seu Senhor. Então Simão Pedro foi crucificado e foi colocado de cabeça para baixo. Mas veja, até ele chegar lá, depois de Pentecostes, ele primeiro fez a experiência da sua limitação humana, da sua fraqueza. Ele que disse para Jesus assim, olha, ele disse assim, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Nós sabemos que Simão Pedro deu a vida por Jesus, porém, antes, como eu dizia, ele teve que experimentar sua fraqueza, a sua limitação. É tanto que Jesus vai dizer, darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantarás antes que me tenha negado 3 vezes. E foi de fato isso que aconteceu. Queridos irmãos e irmãs, aquilo que aconteceu com Simão Pedro, quantas vezes é o que acontece comigo e com você? Quantas vezes nós dizemos que vamos amar Jesus? Quantas vezes nós dizemos que vamos servir, dar a vida por Jesus, dar a vida por Cristo, dar a vida pela igreja? E, no entanto, nos deparamos diante da nossa fraqueza, da nossa limitação. Simão Pedro negou Jesus diante de pessoas simples. Simão Pedro teve medo de ser preso, teve medo de morrer. Diz o Evangelho de João, quando fala da prisão de Jesus, que Simão Pedro segue Jesus de longe, observando de longe, porque estava com medo. E quando uma pessoa perguntou, tu és um deles? Ele respondeu, não sou. Outra pessoa perguntou, tu és um discípulo também? Não sou, nem conheço esse homem. Outra perguntou, por acaso não te vi com ele? Tu és um deles? Ele, não sou, nunca nem vi. E o galo cantou. E aí Pedro se lembrou dessas palavras de Jesus. Mas, meu povo, quantas vezes nós fazemos essa experiência? Agora, o que nós devemos fazer diante dessa experiência? Isso aqui é muito importante. Diante da experiência da nossa limitação humana, da nossa fraqueza. O que fazer quando nós traímos Jesus? Sim, todos nós traímos Jesus. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas como é que a gente lida com a fraqueza humana? Somente pela graça de Deus nós conseguiremos superar nós mesmos. Nós somos chamados a superarmos a nós mesmos. E olha, se você for ver depois a superação que Pedro fez de si mesmo. Pedro que negou Jesus diante de pessoas simples, de uma criada, de uma escrava. Agora, depois de Pentecostes, cheio e ungido do Espírito Santo, Simão Pedro não vai mais negar Jesus. Mesmo diante das autoridades que proíbem de testemunhar e de falar da fé em Jesus Cristo. E é Simão Pedro que vai responder. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, com toda a coragem. De onde vem essa coragem? Como Pedro conseguiu se superar? Superar sua limitação, superar o seu medo, a sua traição, através do seu amor a Jesus. Peçamos hoje ao Senhor que as nossas fraquezas, que a nossa experiência do mal, a experiência do pecado, a experiência da nossa limitação humana, não seja motivo para a gente desistir, não seja motivo para a gente desanimar, mas que nós possamos aprender, até com os nossos erros, mas buscar a graça de Deus, para que possamos crescer no amor a nosso Senhor. E assim, sermos pessoas que realmente testemunham a fé em Deus, o amor a Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.